Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, boa tarde à comunidade que nos assiste. Antes de mais nada, estaremos enviando mensagem de condolência à família do senhor Cláudio Valvo Vassori, falecido na tarde de hoje, a pedido do vereador Júlio Kaminski e de sua assessoria. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Achei. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão, justificando as ausências dos vereadores Jair, dos vereadores Manuel Rosenck e do vereador Júlio Kaminski. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente, projeto de lei Poder Legislativo, PL 59/2021, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos 559/21, 560/21, de autoria do vereador Manuel Rosenck. Indicação 1032/21, de autoria do vereador Manuel Rosenck. Requerimento 561/21, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações 1033, 1034/21, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações 1035/21 a 1040/21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 562/21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação 1041/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 1042/21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimentos 563/21 e 564/21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento 565/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento 566/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento 567/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação 1043/21, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações 1044 e 1045/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 568/21, de autoria da vereadora Roseli De Luca. E requerimento 569/21, de autoria do vereador Jair Alexandre. Memorando 379/2021, a Secretaria-Geral, cumprimento cordialmente, tenho a honra de vir à presença da Vossa Senhoria, no sentido de comunicar a ausência da presente sessão ordinária, o vereador Manuel Rosenck da Silva, por motivo de um mesmo estar em caravana a Brasília, juntamente com os vereadores Júlio César Kaminski e Jair Augusto Alexandre, quando na oportunidade estarão em visita ao Congresso Nacional para tratar de assuntos relevantes para o município de Criciúma. Certo de contar com suas habituais atenções, colho o ensejo para que antecipar meus sinceros agradecimentos. Criciúma, 10 de agosto de 2021, a Santo Argente, assessor parlamentar. Memorando 380/2021, a Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária dia 10/8/2021. O mesmo encontra-se em Brasília para reuniões de interesse do município de Criciúma, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 85, linha A, anteciosamente. Memorando 383/2021, Criciúma, 10 de agosto de 2021, a presidência, cumprimento cordialmente, dirijo-me à presença da Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Júlio Kaminski na sessão ordinária do dia 10 de agosto do ano corrente, conforme o artigo 85, a linha C, do regimento interno, memorando 341/21. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço. Anteciosamente, Vitor Augusto, assessor parlamentar. Confirmo as presenças do vereador Paulo Ferrarese, vereador Miguel Pierini e vereador Daniel Antunes. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Farão uso desse espaço por solicitação do vereador Márcio Darós, os senhores Acélio Casagrande, que está para chegar, secretário municipal de saúde, Tiago Barbieri Lopes, médico hematologista do EMOSC de Criciúma, e Tatiane de Oliveira Monteiro, enfermeira da agência transfusional do Hospital São José, os quais discorrerão acerca da Semana Municipal Doador de Sangue. Desta forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora.
Obrigado pela presença de vocês. Solicito ao vereador proponente, vereador Márcio Darós, que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente tem uma honra de estar recebendo hoje, aqui no plenário, na nossa tribuna livre, para estar conscientizando a população da importância que é a doação de sangue. Então, agradeço a enfermeira Tatiane, que está aqui representando o Hospital São José, e o doutor Tiago, representando o EMOSC. O secretário Acélio deve estar chegando em breve, então quero deixar as boas-vindas a vocês que estão aqui fazendo esse gesto importante para a gente. Obrigado. Então, com a palavra, doutor Tiago. Bom, boa tarde a todos, né? Eu vim então agradecer a oportunidade, o espaço, né, que a Câmara de Vereadores está nos dando, né? Então, a apresentação Bom, então, pode passar o próximo? Então, né, o EMOSC, né, é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina, né? O fornecimento de sangue no Estado de Santa Catarina é 100% público, o que difere de alguns outros estados, e nós formamos uma hemorrede coordenada pelo Hemocentro de Florianópolis. Próximo. Então, esse é o mapa de abrangência, né, da hemorrede de Santa Catarina. Criciúma, por ser uma cidade polo, é a sede do Hemocentro Regional Sul, né, e nós englobamos a unidade de coleta de Tubarão, né, portanto, os doadores procedentes da Amurel fazem a sua doação na unidade de coleta de Tubarão, e esse sangue é diariamente transportado para o Hemocentro de Criciúma, para ser processado. Já os habitantes da região da MESC e ANREC, eles fazem a doação aqui no Hemocentro Regional de Criciúma. Todo esse sangue, né, fica em estoque, e se eventualmente há um estoque excedente, ele pode ser remanejado para Florianópolis, Joinville, Lages e vice-versa, né? Por isso o sentido de formar uma hemorrede. Próximo. O Hemocentro de Criciúma ele fica localizado, como todos sabem, né, na Avenida Centenário, no bairro Pinheirinho. Foi inaugurado em 1998. Né, pode passar o próximo. E nós temos uma complexidade maior do que apenas coleta de sangue, né? A gente faz coleta de sangue total, convencional e também pelo método de aférese. Nós temos um setor de processamento de sangue, onde são produzidos os diversos hemocomponentes. Nós temos um setor de laboratório de imunohematologia para a realização dos testes pré-transfusionais. E também possuímos um ambulatório com 4 hematologistas, 2 adultos, 2 infantil, onde nós somos referência no atendimento de pacientes com distúrbios de coagulação, como as hemofilias, e pacientes com problemas de anemias hemolíticas hereditárias, como as talassemias e a doença falciforme, né? Os pacientes chegam para nós nesse ambulatório mediados pelo sistema do CISREG. Próximo. Então, esse sangue coletado e processado no EMOSC, ele abastece 26 hospitais e clínicas da nossa região, que engloba 42 municípios, das macro-regiões da MESC, ANREC e Amurel. Isso engloba mais de 2.400 leitos e mais de 900 mil habitantes. Próximo. Então, da coleta de uma unidade de sangue total, esse sangue, né, essa unidade de sangue total vai ser processada e vai originar 3 hemocomponentes. O primeiro é o concentrado de hemácia, né, que é o mais utilizado 70% das vezes. O segundo é o concentrado de plaqueta, né, e o terceiro é o plasma fresco congelado. Né? Então, de uma única doação, isso vai beneficiar 3 pacientes concomitantemente. Né? Pode passar o próximo.
Então, cada hemocomponente serve para controlar para beneficiar o paciente numa situação. O concentrado de hemácia, ele serve para corrigir anemias graves, principalmente relacionadas a grandes cirurgias, politraumatismos e hemorragias. Ele tem uma validade de 42 dias, né? Passado esse período ele tem que ser descartado e fica armazenado em câmeras de conservação até, né, de 2 a 6 graus. A plaqueta é um hemocomponente que serve para corrigir contagem de plaqueta e evitar sangramento, né, relacionado à leucemia e a tratamento de leucemia. Né? E também para controlar a hemorragia em grandes cirurgias, principalmente cirurgia cardíaca. Tem uma validade de apenas 5 dias, né? O que faz com que a estocagem de plaqueta seja, né, realmente uma coisa crítica, né? Porque dura muito pouco. E, por último, o plasma, que serve para repor o fator de coagulação em grandes cirurgias e também hemorragia maciça. Ele pode ser estocado por até 1 ano, então geralmente não é problema o estoque de plasma fresco. Próximo. A cada doação, né, são realizados diversos exames, né, principalmente os exames sorológicos. Né? Então, é feito o exame de hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de Chagas, HIV, HTLV, isso de forma bem rigorosa, 2 metodologias diferentes para diminuir ao máximo o risco de uma possível transmissão de alguns desses germes por transfusão. E também realizados a cada doação exames hematológicos para detectar hemoglobinas anormais que podem, né, eventualmente influenciar numa transfusão. E também exames imunohematológicos para tipagem sanguínea. Próximo. A tipagem sanguínea ela é determinada geneticamente e tem uma frequência mais ou menos estável na população. Né? As tipagens RH negativo são pouco frequentes. Por exemplo, o O negativo, apenas 9% da população é portadora do O negativo. Né? E para piorar, quando uma pessoa RH negativa precisa de sangue, ela só pode receber sangue RH negativo. Né? Então, faz com que os estoques de sangue RH negativo sejam mais difíceis de manter em níveis adequados. Já os estoques de RH positivo, né, são mais frequentes na população, por exemplo, O positivo 40%. Então, geralmente, né, os estoques, né, podem até estar em níveis excedentes em algumas situações. Pode passar. Aqui eu trago, né, um gráfico das doações do Hemocentro Regional de Criciúma no ano 2020, o ano da pandemia. Né? A gente tem uma meta de coleta de mais ou menos 60 a 70 doações por dia, que vai dar mais ou menos 1.350, 1.400 doações por mês. Isso é a nossa meta baseada no consumo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vai ver oscilações nessa doação, para menos. Né? Por exemplo, ali se vocês verem em abril, teve apenas 700 coletas, né? Muito longe da nossa meta de 1.300, 1.400. Né? Isso por causa daquele primeiro lockdown do ano passado. Né? Aí outros meses, por exemplo, meses de frio, julho, também cai para 1.100 coletas. Né? O frio, a chuva, leva a uma redução das doações. Né? E como que a gente vai contrapor essas quedas? Com campanhas. Né? Então, por exemplo, a Semana Nacional do Doador de Sangue, que acontece em novembro, ela leva a um importante incremento no final de ano para se preparar para os grandes feriados. Né? Então, as campanhas são importantes. Outra questão que vale a pena falar é do perfil dos nossos doadores. Né? Em vermelho, ali, vocês podem observar que são os doadores de 18 a 29 anos, que representa 35, 37% dos doadores. Né? Em verde, os doadores de 29 a 39 anos, né? 30% das doações. Acima dos 50 anos, apenas 10% dos doadores. Né? Esse é o nosso perfil atual. Mas com o envelhecimento da população, a gente vai depender cada vez mais do doador com mais de 50 anos. Na Europa, por exemplo, é 25 a 30% dos doadores têm acima de 50 anos. E o problema disso é que o doador acima de 50 anos, em curto espaço de tempo, vai adquirir comorbidades e vai deixar de ser doador e vai passar a ser um receptor. Né? Daí a importância de mobilização contínua de novos doadores. Pode passar. E eu trouxe alguns dados, né? Qual a representatividade das doações da população criciumense. Então, Criciúma tem uma população que engloba 33% da soma da população da ANREC e AMESC juntas. Né? Então, era de se esperar que por volta de 30% dos doadores da região fossem criciumenses.
né? Mas o que a gente vê é que os doadores de Criciúma representam muito mais do que isso, 47%, né? Ou seja, a população criciumense, ela é colaborativa, ela comparece ao Hemocentro quando requisitada e é uma população, né, relativamente fácil de trabalhar. Pode passar o próximo. Aqui isso fica mais visível, né, esse gráfico dos doadores por cidade, né? Então, aquela barra maior são 6.700 doadores residentes de Criciúma que doaram no ano de 2020. Né? Olha a diferença, né, para o segundo colocado, que está meio pequeno, mas é Araranguá, com 1.200 doadores, né? Terceiro lugar, Forquilinha, com 900 doadores, né? Então é uma diferença muito grande favorecendo os doadores de Criciúma. Próximo. Né? E existe uma meta do Ministério da Saúde que 3 a 5% da população brasileira teria que ser doador de sangue para suprir a demanda transfusional da população brasileira. Só que o índice nacional ele não chega a 2%, é 1,9%. Regiões do Norte e Nordeste, que tem 1,4%, 1,5%, é frequente faltar sangue nas agências transfusionais. Né? E quando a gente joga esses dados em relação a Criciúma, 6.700 doações no ano de 2020 de residentes de Criciúma, a gente verifica que Criciúma, né, tem 3,1% da população que é doadora de sangue. É um nível bastante acima dos índices nacionais, o que é muito bom. Né? Dá 23 doações a cada 1.000 habitantes, né, e o índice nacional é apenas 15. Né? Então, estamos com índices bastante favoráveis. Próximo. E quem precisa receber sangue? Esse é um gráfico que eu trouxe, são dados da Catalunha, uma região da Espanha que tem 7 milhões de habitantes, que é a população de Santa Catarina. Né? Eles têm, né, uma rede de hemoterapia muito bem estruturada, eles fazem uso racional de sangue, né? E eles fizeram esse levantamento, que mais de 50% das doações ocorre em pessoas acima dos 65 anos. Né? Justamente, vai adquirindo comorbidades, vai precisando de transfusão. E em preto, metade dessas pessoas que precisam de sangue, acima dos 65 anos, é por motivo cirúrgico, vai se submeter a uma grande cirurgia, né? E tem alguma complicação que precisa receber sangue, e a outra metade é por complicação clínica, né? A pessoa está fazendo um tratamento para o câncer e teve alguma intercorrência, ou, por exemplo, uma hemorragia digestiva, seja por uma úlcera, seja por um divertículo, isso leva frequentemente à transfusão. Próximo. Aí é um levantamento também da Espanha de 21 mil procedimentos cirúrgicos. Né? Então, o que eles analisaram? Por exemplo, de todos os procedimentos ortopédicos, né? Por exemplo, cirurgia de quadril de forma eletiva, né? Em torno de 17% precisou de transfusão. Né? Cirurgia ortopédica de joelho, 12% precisou de transfusão. Cirurgia para retirada de um tumor, por exemplo, do intestino, em torno de 25% precisou de transfusão. Cirurgia cardíaca, 60% precisa de transfusão. Né? Sangramento gastrointestinal, até 50% precisa de transfusão. Isso num país que, né, faz o uso racional de sangue. Então, os nossos parâmetros podem ser até uma necessidade transfusional maior no Brasil. Próximo. Tá? Então, né, a gente estabelece as coletas baseado no consumo, e a gente tem um consumo alto, né, já histórico. Por exemplo, 2019 foram 25 mil bolsas transfundidas, 2020, 24 mil bolsas transfundidas. Então, a gente tem que suprir essa demanda. Próximo. E aqui eu trago os dados por hospital. Né? Por exemplo, o Hospital São José, ele faz, só o Hospital São José, 1.000 transfusões por mês. Né? 380 concentrados de hemácia e o restante plaqueta ou plasma. Né? E o que a gente nota, de 2019, que não tinha pandemia, comparando com 2021, que foram, né, praticamente todo o período com pandemia, teve aumento de 4% da transfusão mensal de concentrado de hemácia. Né? É um hospital já com grande demanda, então não, né, digamos que não foi um aumento tão grande. Unimed, desculpa, volta. Unimed São João, né? Então, como vocês devem saber pela imprensa, a Unimed ela atualmente gerencia, né, o Hospital São João. Né? A Unimed, a UTI praticamente ficou exclusiva para o Covid, aumentou de uma UTI para 4 UTIs. Né? Isso fez aumentar em 44% o consumo de sangue no Hospital Unimed. O Hospital São João direcionou os casos não Covid,
né, e assumiu muitas das cirurgias não eletivas e aumentou em 91% a média de transfusão mensal do Hospital São João. Outros hospitais, como São Donato e Regional, também tiveram um aumento de 40% e 15%. Isso levou a um aumento de 8% no consumo total. Parece pouco, né? Próximo. Porém, quando a gente associa com redução da doação, né? Então, 2019 foram 758 doadores de Criciúma, a gente botou só Criciúma aí, né? Comparado com 2021, que é, né, por causa da pandemia, houve redução de 15% das doações gerais, né, se baseando por Criciúma. Então, esse desbalanço, né, entre a demanda aumentada e redução de coleta levou a que os estoques de sangue ficassem críticos, né, por 3 a 4 meses consecutivos, e isso, né, não ocorria há muitos e muitos anos na hemorrede. Pode passar. Né, então é nesse sentido, né, que a gente vem agradecer, né, a iniciativa, né, do vereador Márcio, da Câmara de Vereadores em geral, para, né, estabelecer então a Semana do Doador, né, que visa então a promoção da doação voluntária de sangue. Né? Lembrando que até a década de 90 a doação de sangue era caracterizada por ações pontuais para resolução de necessidade imediata de estoque de sangue. Né? As ações eram exclusivamente em ambiente hospitalar, com abordagem às famílias. Então a pessoa precisava de sangue, né? Os familiares, vizinhos eram mobilizados para doar para aquela pessoa. Né? Isso chama-se doador de reposição, que é o doador que vai doar especificamente para aquele ente querido, né? E a maioria desse doador acaba não voltando. Né? Próximo. A partir da década de 90, houve uma mudança de paradigma de ações imediatistas para ações educacionais, visando tornar o hábito da doação parte dos costumes da população, gerando a cultura de responsabilidade coletiva. Né? A gente busca, com essa mudança de paradigma, buscar o doador espontâneo, aquela pessoa que vem, né, justamente para, né, melhorar os estoques, para melhorar a segurança da sua comunidade. Tá? E também que o doador que vem de forma regular e não esporádica. Né? E para estabelecer essa parceria, né, da prefeitura com o Hemocentro, a gente sugere, né, um levantamento epidemiológico das comunidades. Né? Como? Por exemplo, definindo o percentual de doadores de cada bairro. Né? Então, se um bairro tem um percentual menor de doadores, entrar com ações mais intensivas naquela comunidade. E também mapear os doadores por tipagem sanguínea para programar coleta seletiva. Naquela semana o estoque de O negativo está crítico, eu preciso que, né, uma liderança de tal bairro faça uma seleção de 5 a 10 doadores O negativo para naquela semana vir doar. Né? O transporte a gente pode organizar com o motorista do Hemosc, com o carro do Hemosc, ou se houver uma parceria da prefeitura ou da comunidade, né, será bem-vinda. Né? Próxima. E, além desse levantamento epidemiológico, eleger algum profissional da equipe multidisciplinar, seja ele assistente social, profissional de pedagogia, de enfermagem, médico ou psicólogo, alguém que tenha a atuação na comunidade, e eleger essa pessoa como uma captadora da sua comunidade. Né? Passaria por uma capacitação técnica, um treinamento de 1, 2 dias no Hemosc, para se tornar um captador e ser a pessoa realmente que vai nos trazer esses doadores nos momentos mais críticos. Tá? E essa pessoa também ajudaria a elaborar campanhas, a divulgar materiais educativos, se ela, né, tiver influência na comunidade, de fazer essa divulgação pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e também auxiliar nos projetos socioeducativos. Próximo. Né, já existem alguns projetos do Ministério da Saúde que estão em andamento, que podem ser, né, estabelecidos também no município, né, projeto para qualificação de agentes comunitários. Consiste em fazer reunião com o coordenador do Programa de Saúde de Família, o coordenador do Programa de Agentes Comunitários e justamente treiná-los para serem captadores. Capacitação dos professores da rede municipal de ensino, já existe o projeto Escola, né, mas pode ser feito esse treinamento mais específico com os professores da rede municipal. E também o projeto Formação de Agentes Multiplicadores, que também é o treinamento de líderes, né? Por exemplo, Rotary, Lions, Associação de Moradores, né? Próximo. Então, é nesse sentido, né, que a gente agradece o espaço, né, e parabeniza, né, o vereador Márcio, a Câmara de Vereadores, pela implementação, né, da Semana do Doador do município de Criciúma.
a gente vê como um importante passo na articulação e na integração desses programas nacionais de hemoterapia dentro do município, e a gente espera, né, uma cooperação de forma mútua entre o EMOSC e a prefeitura e os bairros, e que não seja restrita apenas a uma semana, né, que seja de forma contínua. Obrigado. Muito bem, temos ainda 10 minutos. Com a palavra a doutora Tatiane. Boa noite. Então, eu sou Tatiane, né, enfermeira da Agência Transfusional do Hospital São José. Em primeiro, lugar, gostaria muito de parabenizar, toda essa ação, que está sendo concretizada aí em prol da doação do sangue. Então, o Hospital São José, ele é um hospital que realmente, transfunde aí um número grande de bolsas por mês, que chega em cerca de 980, 1.100 bolsas por mês. A nossa maior demanda de transfusão hoje é um número de hemácias, é um número bastante alto. As nossas maiores demandas de transfusão de hemácia vêm de encontro, com o que o Dr. Tiago falou, são os tipos, de ABO-RH O positivo e A positivo. Nós transfundimos muito também na época aí da pandemia, na questão do Covid, quando estávamos, com o Covid bastante aumentado, a nossa demanda foi bem grande. Atendemos também toda a indicação clínica, voltada para hematologia, para oncologia. Então, assim, realmente, a nossa agência transfusional ali, o Hospital São José, transfunde aí um número bem grande de bolsas. Era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Muito bem. A palavra está aberta para os vereadores. Vereador Juarez. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos convidados da tribuna, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste através das redes sociais e os que estão de forma presencial aqui no plenário. Eu gostaria de fazer uma pergunta, sendo que eu participei da audiência pública, parabenizo a iniciativa do vereador Márcio Darós, e eu fiz uma indicação na audiência pública para que fosse incluída nessa semana de conscientização, nessa semana onde vai se buscar doadores de sangue, eu fiz um pedido que pudesse incluir a doação de medula óssea. Recentemente a gente fez uma campanha para uma moradora do meu bairro, a Maristela, que vive uma situação bem complicada nessa situação. Ela precisa de encontrar um doador, e sempre relatando a dificuldade de encontrar esse doador. E eu estive no EMOSC, eles me passaram números de exames que o Estado disponibiliza, inclusive eu fiz um requerimento aqui por essa casa, para ver essa situação, se tem como buscar recurso para que aumente esse número de exames para que possa disponibilizar, porque não adianta a gente fazer uma campanha forte, sendo que o EMOSC tem uma quantidade X de exames para disponibilizar para a população. Digamos que Criciúma tem 100 exames mês. Não adianta eu fazer uma campanha, vou lá, faço uma campanha para o pessoal da igreja, levo 200 pessoas. Não dá, porque tem 100. Mas eu vejo uma necessidade de a gente buscar aumentar esse número de exames. Daí eu gostaria até que vocês comentassem sobre isso, porque quando eu falei para que pudesse incluir, é para justamente a gente conscientizar as pessoas que há uma necessidade. Tem pessoas sofrendo, angustiadas, esperando na fila. E números apontam que 100 mil doadores para encontrar um compatível. Então eu imagino para quem está na fila o desespero que é. Então, o governo disponibiliza 11 mil para o Estado. Vão aumentar esse número. Não é possível ficar dessa forma, porque são vidas. Eu estava dando uma pesquisada ali, em torno de 400, 450 cada exame. Poxa, mas é gastar dinheiro com muita coisa que não é. Então, eu acho uma necessidade de aumentar esses valores e aumentar a quantidade de exames. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Doutor Tiago. Certo, vereador. Como tu
colocou muito bem, assim, a gente depende da verba do Ministério da Saúde, né? Verba federal para a realização desses exames, são exames, né, de alto custo, e que, infelizmente, recentemente houve a divulgação de uma nova portaria que reduziu de 10 mil, né, anual, 10 mil exames, para 5 mil para o Estado, né? E sendo que já tem mais de 1.000 exames represados aguardando o processamento, né? Então, fica complicado a gente, né, fazer campanha, sendo que tem 1.000 exames, né, que não consegue ser feito por causa de reagente. E isso independe de nós do município, né? É uma questão estadual e federal, né? Mas eles baseiam essas cotas, só para esclarecimento, né, no redome, né? Então, o que falta no redome não é quantidade, é qualidade, né? Por exemplo, a proporção, a compatibilidade de medula depende da raça, por exemplo, né? E a representatividade da raça branca é enorme, assim, né? Tipo, não precisa mais tanto volume, né, de pessoas, né, de possíveis doadores da raça branca. A raça negra e descendentes indígenas que precisa incrementar, né? Porque a nossa população é miscigenada, então tem que ter representatividade de todas as raças, né? Então, realmente é uma questão que limita um pouquinho, né, a gente linkar a doação de sangue à doação de medula. A gente vai continuar coletando, né, mas a gente tem esse limitador, infelizmente. Aos nossos convidados, cedeu o seu tempo a vereadora Giovana Zanetti, o vereador Salésio Lima e o vereador Zairo Casagrande. A palavra continua aberta para os vereadores para fazer os questionamentos. Ô, Tiago, então deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu não vi ali tu colocar. O fator DU, né, do RH, é feito aqui também? O fator... Da contraprova do RH. O RH é feito aqui, sim. Sim, o DEFRACO, né? Isso. Sim, tudo isso é feito. A tipagem ABO, RHD, né? E a pesquisa do DEFRACO também. Tá. Mas tu não tens em porcentual como é que está as dosagens de DU? Não tem. Tá. Não teria esse dado, não. Até se quiser dar uma explicadinha para os colegas vereadores o que é o... Então, é o antígeno de superfície D, é isso? Isso. Tá. Não, porque os antígenos das hemácias, né, são expressos, né, o grupo ABO, né, e o RH, e dentro do sistema RH tem diversos antígenos, né? O Dzão, o Dzinho, o Czão, o Czinho, né? E às vezes, em algumas situações, a gente tem que estender essa tipagem, né, para poder beneficiar o paciente, né? Alguns pacientes têm tipagens raras, né? Mas não é feito em 100% dos doadores, não. Tá? Tá. Ok. É que é um assunto bem complexo e como tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, sim, com certeza a explicação foi procedente. A palavra continua aberta aos demais colegas vereadores que queiram fazer algum tipo de questionamento. Com a palavra, a vereadora Roselinda Luca. Boa tarde, presidente, ao membro da mesa, ao Tiago. O seu nome é? A Tatiane do Hospital São José, os colegas vereadores, a todos que nos assistem. Parabenizar o Márcio pela essa luta, né, que ele está fazendo em relação à doação de sangue na nossa cidade, na nossa região. E esses exames, quando eu sei que tem pessoas que têm o hábito de sempre fazer a doação. Aí a minha pergunta, cada vez que eles vão fazer a doação, é feita toda essa relação de exames, eles fazem toda a doação de sangue, tem que fazer todos os exames novamente, não fica... Sim, se a pessoa doa 4 vezes ao ano, que é o máximo para um doador do sexo masculino, 4 vezes faz toda aquela rotina de exames. E toda, feminino, né? Quantas vezes ao ano? 3 vezes ao ano, né? Mulheres até 3 vezes ao ano, com intervalo de 90 dias entre cada doação, homens 4 vezes ao ano, com intervalo de 60 dias entre cada doação. Né? E se faz 4 vezes ou 3 vezes, toda a vida, todos aqueles exames, né? Gerando todo o custo, né? Então, a doação, ela é de graça, digamos, né? Mas todo esse processo, até o sangue chegar no receptor, ele é extremamente... Um custo alto, né? E uma segunda pergunta, porque nós vimos ali que, claro, Criciúma, até porque o EMOSC, ele está aqui, está um grande número de doadores, mas em toda a região, por exemplo, Araranguá, MESC,
eles teriam que vir até Criciúma? Eles têm que vir até o Hemocentro ou tem algum equipamento que possa ir na cidade para que o morador faça a sua doação? Sim, a maioria vem no Hemocentro, que nós já temos a estrutura montada, a equipe montada, então é muito mais fácil, né? Com menor risco. Mas sim, agora, né, nesses 3, 4 meses que, por exemplo, que os estoques ficaram críticos, nós tivemos que fazer coletas externas, né? E aí a gente organiza em municípios que são parceiros, né? Que oferecem um local adequado, né, que oferecem, às vezes, um médico para supervisionar, né? Por exemplo, fizemos em Araranguá, fizemos numa cidade da Murel, que eu não recordo agora, tá? Mas as coletas externas são usadas de forma pontual, né, para corrigir estoques críticos em determinados momentos. Mas a maioria dos doadores comparece no Hemocentro, né? Mas lembrando que o sangue coletado e processado aqui, ele vai abastecer todos os hospitais da MESC, a REC e a Murel, né? Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Boa noite, Tiago, Tatiane. Senhor presidente, a minha pergunta é simples. Você falou ali nos captadores, né, as pessoas que são capacitadas para buscar novos doadores. Não querendo aqui um curso, né, para captador, mas o que seria uma informação assim trivial e básica sobre doação de sangue, para que a gente possa passar no dia a dia, no contato direto com as pessoas, para quebrar alguns dogmas? Eu sei que tem até algumas denominações religiosas que têm problema com doação de sangue, né? Mas, enfim, tirar essa mística que tem o que seria básico para todos nós, para dizer para as pessoas, olha, doar sangue é isso, é assim, assim, assado, e você ganha lá, sei lá, uma mega sena para concorrer depois, você ganha não sei o quê, enfim, o básico. Não, na verdade é basicamente, né, o que a gente falou, assim, é contextualizar, é fazer a pessoa entender da importância da doação, né, apesar de as crenças religiosas, por exemplo, que, né, não permitem as transfusões, a gente tenta transfundir menos, mas, né, eu mostrei ali dados internacionais, né, as transfusões elas são necessárias para o nosso dia a dia, né, e não tem previsão disso, de a gente ficar independente de sangue, né? Então, a pessoa que vai se tornar um captador, primeiro ela tem que entender e repassar essas informações, né? E tá atualizada em relação aos estoques, né? Então, se naquele momento o estoque de uma tipagem tipo O negativo está crítica, que está a ponto de ter um cancelamento de cirurgia eletiva, né? Olha todo o risco, né, que pode causar, né, o cancelamento de uma cirurgia eletiva. Não é porque é eletiva que não é grave, né? Uma cirurgia para retirada de um câncer, né, que foi cancelada, né, e vai ser postergada para 2, 3 semanas. Uma cirurgia cardíaca que vai ser postergada para daqui 2, 3 semanas, pode custar a vida da pessoa, né? Então, entender, né, desse contexto, né, e fazer os doadores, né, entender e se mobilizar para naquele momento comparecer, né, e não comparecer só naquele momento e depois comparecer de novo em outra situação, né? Então, basicamente ter o feedback do Hemosc com os dados de estoque, né, que a gente tem no nosso site também, que pode ser acessado, né? Ok, com a palavra o vereador Salésio Lima, depois o vereador Daniel Antunes, que também cedeu o seu tempo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o Dr. Tiago, Tatiana, amiga da gente, cumprimentar o Jorge, que se faz presente, cumprimentos que nos acompanham hoje na galeria dessa casa. Senhor presidente, dizer, Dr. Tiago, que eu sou um desses, O negativo, e que sou doador de sangue por uma ocasião com um sobrinho meu que foi atropelado, e na época o hospital pediu. Então, vários da família, amigos, foram, e isso deve fazer aí 30 anos. Então, eu sou um desses que consigo passar para os outros, mas a hora que eu precisar vai ser um pouco difícil. Dizer que todas as vezes que a gente vai até o Hemosc, a gente é recebido de uma forma muito gratificante, o tratamento. E quando a vereadora Roseli perguntou, Roseli,
É feito até um questionário individual, onde a gente passa todas as informações daquilo que aconteceu com a pessoa. Então, eles têm um cuidado, né, na captação do sangue que é de admirar. E, além de tudo, tu sai de lá com todos os tipos de exame feitos gratuitamente, né? Então, é bom dizer isso também. Por quê? A gente vai, faz um próprio check-up, está ajudando alguém, né? Eu... já faz uns dias, semana passada, recebi um telefonema, tem que ir, né? Estou me programando para essa semana, mas dizer para vocês assim, ó, parabéns pela coisa. Eu só queria fazer uma pergunta. A possibilidade, e aí eu não sei se já tu falou, eu talvez não prestei atenção, quando se faz essa campanha, a possibilidade de envolver a universidade, né? E qual é a capacidade do EMOSC também de poder acolher todo esse público? Quantos que nós podemos chegar de receptividade do sangue? Obrigado. A sua posição é perfeita, assim, né? O que a gente puder abranger de instituições, via universidade, ser parceira de forma contínua, né? É muito importante. É nesse sentido que a gente vem, né, realmente falar sobre a promoção da doação. E o EMOSC está com a capacidade subutilizada, assim, né? Porque realmente a gente tem capacidade para coletar 1.400, 1.500 mês doações, né? E a gente não está coletando, né? Então, a gente está fazendo, né, por exemplo, nas últimas 2 semanas, 40 coletas por dia, 35 coletas por dia. Isso é muito, muito abaixo, né, do necessário, assim. A sorte é que no momento a demanda está relativamente baixa, né? Mas se a demanda tivesse alta, né, muitas cirurgias ocorrendo, muitas complicações, a gente ia ter problema, né? Então, mas no momento nós estamos com a capacidade subutilizada, né? Comporta mais doações, com certeza, vindo de campanhas desse tipo que o vereador comentou, com certeza. Tá ok, o vereador Juarez também se deu seu tempo, o vereador Márcio Darós também. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, quem nos assiste no plenário e também pelas redes sociais. Dr. Tiago, enfermeira do Hospital São José, nessa de não sair de casa e de lockdown, até a doação de sangue baixou, né, Dr. Tiago? E com isso prejudicou todo o processo de trabalho da EMOSC. Venho nessa tribuna, primeiramente, para parabenizá-lo, né, e também ao colega que fez essa lei, para comemorarmos e incentivarmos, conscientizarmos a população da importância de sermos doadores de sangue. A pergunta é que quando você explanava ali, naquele momento, você, ali no banner, sugere que haja nas comunidades capacitadores, sim, de doadores de sangue. E eu observei pelas funções que tem ali, todos de 3º grau, enfermeiros, assistente social, psicólogos ou pedagogos, né? São estendidos apenas a esses profissionais, a esse perfil de profissional, porque não sei, né, se não é permitido, se há uma lei para isso, porque as comunidades, elas contam com controle social e algumas associações muito bem organizadas, doutor Tiago, como Conselho de Saúde, Conselho Local de Saúde, Associação de Moradores, né? E também algumas organizações religiosas de várias denominações que poderiam estar contribuindo nesse processo, né? Nas reuniões mensais que costumam acontecer nos bairros, né, senhores vereadores, como associações de moradores e conselhos locais de saúde, poderiam estar levando essas informações e dali tirar um líder que, às vezes, essas pessoas que estão dentro daquela formação, como o senhor citou ali no banner, pode ser que não tenha nenhum daqueles profissionais que tenham interesse, mas uma pessoa predestinada, interessada a cooperar e levantar essa bandeira da doação de sangue nas comunidades, nos bairros, seja importante. A minha pergunta é essa: só pode ser aqueles profissionais? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não há um pré-requisito de formação nenhum, né? Pode ser qualquer pessoa envolvida na comunidade, que tenha liderança na comunidade, e que o treinamento não é para quem tem, né, nível superior, né, um treinamento que uma pessoa leiga pode passar, né? Então, até tem um projeto Multiplicadores ali que eu mencionei, que também pode envolver
esses, né, líderes de comunidade, etc. Então, não há pré-requisito de ser profissional com nível superior de maneira nenhuma. Nesse caso, a pessoa interessada pode procurar o EMOSC que terá as informações, as orientações devidas. Sim, pode entrar em contato conosco. Tá? Contemplou, obrigado. Dispõe de mais o tempo da vereadora Roseli De Luca. Mais algum vereador inscrito? Vereador Márcio da Roça. Novamente, boa tarde a todos. Então, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Tiago e uma pergunta para a enfermeira Tatiane. Doutor Tiago, uma explanação sobre as dúvidas de quem pegou o Covid ou de quem se vacinou, o tempo de cada um que possa voltar a doar, ou quem já era doador, teve Covid e o pós-Covid, fica algumas dúvidas nessa questão, quando eles podem voltar a ser doador, ou quem fez a vacina. E a pergunta para a Tatiane não é até uma pergunta mais a questão das cirurgias eletivas, se existe um diálogo entre os hemocentros, o EMOSC, sobre a questão da volta, porque eu acredito que essa volta das cirurgias eletivas elas têm que ser o mais breve possível, até porque a gente está vendo que o índice está caindo, o estado ainda tem algumas regiões ainda que está num risco grave, mas nós passamos de 60 mil pessoas no estado aguardando por uma cirurgia para mais de 100 mil pessoas. Então, a gente tem que realmente pensar nessa situação. E se tem uma preocupação de repente começar a voltar e ter que adiar pela falta da questão de doadores e a questão do sangue, como é que isso está sendo discutido entre essa volta da cirurgia entre o EMOSC e o hospital? Obrigado. Começar? Temos mais o tempo do vereador Nicola. Bom, começando então com a parte do Covid, né? Foi isso que levou aquele grande medo, aquela grande queda das doações do ano 2020, foi o medo do desconhecido, né? Mas depois que a pessoa pegou Covid, 30 dias da resolução dos sintomas, ela já está apta para doar, né? Desde que não ficou com sequelas pulmonares graves, nenhuma outra sequela orgânica grave, né? Vacina, Coronavac, 48 horas já pode doar, tá? E as demais, Pfizer, AstraZeneca, 7 dias já pode doar, né? Então, a vacina não é um limitador, assim, é um limitador momentâneo, né? Mas, e em relação ao retorno, eu desconheço assim, o número de cirurgias represadas que há no momento, né? Mas, por exemplo, cirurgias de grande porte, como cirurgias, né, cardíacas, tem cirurgião que não bota o paciente na sala se não tem plaqueta naquele momento no banco de sangue, né? Então, no momento, nós temos, né, não há nenhuma previsão de cancelamento, o nosso estoque no momento está adequado da maior parte das tipagens, A negativo e O negativo que está um pouco baixo, mais longe de precisar de um cancelamento de cirurgia eletiva, né? E daí tem as questões internas do hospital que não vou saber relatar para vocês, mas questão momentânea de sangue tem estoque adequado. O doutor Tiago pôde contribuir, então, né, um pouquinho aí sobre essa questão das cirurgias eletivas. Em relação à pergunta, né, se tem uma previsão, não sei responder essa pergunta ainda, né, mas posso garantir que toda cirurgia, antes mesmo de ela acontecer, é feita uma reserva cirúrgica com antecedência. A agência transfusional e centro cirúrgico trabalham concomitantemente, né? Então, a partir do momento que a cirurgia está para acontecer, antes mesmo de qualquer procedimento, né, no paciente, é confirmado com a agência transfusional se tem aquela reserva disponibilizada para aquele paciente, a quantidade de hemácia, a quantidade de plaquetas. Como o doutor Tiago falou, não existe cirurgias, né, sem a garantia da reserva do hemocomponente. Então, é assim que acontece aí a nossa prática diária. E, claro, né, salvo aquelas situações que a gente precisa remanejar com o EMOSC, pedir uma quantidade, né, com previsão para uma próxima cirurgia. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, né, em conjunto
mas a ideia é de que esteja, né, a quantidade adequada reservada para aquela cirurgia poder acontecer. Muito bem. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Ô, Tiago, só quem tem aquela famosa esteatose, aquela gordurinha no fígado, pode ser doador ou não? É bom fazer uma dieta. Eu já fui doador, mas eu acho que agora não dá mais. Não, assim, ó, depende se tem alguma sequela, né? Então, se tem uma esteatose muito grave, que tem as enzimas hepáticas muito elevadas, que tem uma ferritina muito elevada, isso pode tornar inapto de forma temporária. Mas resolvido o problema, a pessoa não tem desculpa, a pessoa pode voltar a doar, né? Que é uma coisa que tem reversão, né? Então é um doador a menos. Tem jeito. Bom, vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Com a palavra, a primeira doutora Tatiane, para fazer o... Opa, desculpa. O vereador Juarez, por favor. Claro. Senhor presidente, essa casa tem feito campanhas, boas campanhas, né? Inclusive agora recentemente a gente fez uma campanha no período da pandemia e quem sabe a gente faça uma campanha interna, sendo que o que a gente faz aqui acaba reverberando para a cidade, então quem sabe uma indicação, nós vereadores, os assessores, a gente fazer uma campanha interna da casa, utilizar de repente as mídias para poder fazer algo aí nessa causa. Era isso. A ideia é ótima, deixo para o presidente da Comissão de Saúde para que faça as devidas providências se acharem necessário. Então vamos para as considerações finais. Doutora Tatiane, por favor. Só deixando também aqui, né, explícito, o Hospital São José, atualmente ele está trabalhando, né, com o setor de marketing para poder mobilizar também os próprios funcionários, né, do hospital, que somos, né, em grandes quantidades, então para estar incentivando também a doação de sangue. Agradeço muito a oportunidade, a participação de estar aqui e mais uma vez parabenizo, né, o vereador Márcio pela iniciativa. Doutor Tiago. Da mesma maneira, volto novamente, né, a agradecer, né, o espaço que a Câmara de Vereadores nos deu para comentar sobre, né, a importância das doações. Né, a gente, né, do Hemocentro realmente está botando bastante fé, né, de que essa parceria seja algo contínuo, né, e que venha a incrementar cada vez mais a mobilização de novos doadores de Criciúma e da região, né, justamente para a segurança da nossa comunidade. Tá ok, então a sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir de nossos convidados. Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Arleu declina. Vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores e vereadores. E ao pessoal do plenário e a todos que nos assistem. Ao Eduardo Viola, aí, que está assiduamente aí assistindo no plenário também. Quero dizer que na terça-feira, dia 3, eu não tive presente aqui na Câmara. Eu tive em Rio Claro, uma cidade semelhante a Criciúma, 208 mil habitantes. Tive o privilégio de estar lá com o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perisotto, PSD, e quero aqui deixar registrado a recepção que a gente teve lá do prefeito. Também deixar registrado
a recepção que nós tivemos do empresário Luiz Ortigosa, proprietário, presidente do Grupo Delta. Né? Agradecer pela confiança que ele depositou pelos empresários aqui do Sul. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Presidente, solicitando a inclusão em pauta da segunda votação, a primeira nós já fizemos ontem, do PLC do Executivo 32/2021. Em votação, a inclusão da pauta do PLC 32/2021. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Será incluído na data de hoje, excelência. Vereador Jair, falta justificada. Vereador Manuel Rosenck, falta justificada. Vereadora Giovana Mondardo, declina. Vereador Júlio Kaminski, falta justificada. Vereador Obadias. Declino. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 56ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 19ª legislatura. Grande expediente, requerimento 559/2021, autor o vereador Manuel Rosenck da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, a realização de audiência pública virtual devido a restrições legais, com a finalidade de discutir e debater as políticas públicas sobre saúde mental e políticas públicas sobre drogas. Tal audiência pública virtual realizar-se-á no dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, às 19 horas, com a participação e convite a toda a sociedade e realizada através dos sistemas e ferramentas de internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 560/2021, autor o vereador Manuel Rosenck, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há possibilidade de interceder junto à direção do transporte público municipal para antecipar a partida do primeiro horário da manhã do terminal central da linha 306, Vila Macarini, Jardim União, para 5 horas e 45 minutos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1032/2021, autor vereador Manuel Rosenck, reposição de lajotas no final da rua Santarém com a rua Gaspar, no bairro Operária Nova. Requerimento 561/2021, autor vereador Antônio Manuel, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe possibilidade de colocação de lombadas na rua Quintino, Folharini e Dajori, no bairro Vila Rica, por solicitação dos moradores, conforme abaixo assinado anexo. No caso de respostas positivas, qual o prazo para a execução da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1033/2021, autor vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação da rua Antônio Serafim, de frente à casa 670, no bairro Laranjinha. Indicação 1034/2021, autor vereador Salésio Lima, recuperação na pavimentação de lajotas da rua Mendissá, de frente à casa 347, no bairro Michel. Indicação 1035/2021, autor vereador Júlio Kaminski, repintura da faixa de pedestres, localizada na rua Santa Catarina, no centro. Indicação 1036/2021, autor vereador Júlio Kaminski, repintura de faixa de pedestre, localizada na rua Leone Perassoli, no bairro Centro. Indicação 1037/2021, autor vereador Júlio Kaminski, limpeza nas bocas de lobo, localizada na rua Maestro Jacó, no bairro Michel. Indicação 1039/2021, autor vereador Júlio Kaminski, substituição da placa de sinalização indicativa de pare na esquina da rua Rodrigues Alves com a rua Madre Teresa Michel, no bairro Michel. Indicação 1040/2021, autor vereador Júlio Kaminski, pintura de faixa de pedestre em ambas as esquinas da rua Maestro Jacó, no bairro Michel. Requerimento 562/2021, autor vereador Juarez de Jesus, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe: estão sendo constatados crimes
de furtos de tampas de bocas de lobo em metais instaladas nas vias públicas de nossa cidade? Em caso afirmativo, o município possui números desses furtos praticados? Qual o valor do prejuízo para os cofres públicos? Por fim, existem estudos para a substituição das tampas de bocas de lobo de metal por tampas de plásticos reciclável com o intuito de evitar furtos? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Juarez de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste aqui nas galerias da Câmara e através das redes sociais. Eu gostaria de pedir à equipe técnica para colocar as imagens que se trata da rodovia Pedro Daltoé, bairro Morro Estevão. De ferro. Ó, pra vocês notarem um pouquinho ali na frente, ó, tem duas caixinhas também que estão na mesma situação. Imagina um ciclista pedalando aqui à noite, dá com a roda num buraco desse, é caso... Olha isso, pessoal. Então, deu para observar que as imagens foram feitas por mim mesmo, né? Momento em que pedalava e fazia um pedal no final de semana com a minha esposa. A gente tem visto em outros locais, por exemplo, a Avenida Assembleia de Deus e a Avenida Universitária também se encontram com essa situação, essa falta dessas tampas. E é um grande problema, porque infelizmente as pessoas do mal vão lá e pegam essas tampas que são de metal e vendem aí por pouco mais de nada, né, para poder utilizar aí com drogas. E o requerimento é no sentido de a gente diagnosticar a quantidade de roubos e valor de prejuízo do município nesse sentido. Eu tenho feito algumas pesquisas e descobri que em São Paulo, Rio de Janeiro, já estão trocando essas tampas por material reciclável. Então a ideia é justamente nesse sentido. O requerimento é para que possamos levantar esses números e assim buscar uma solução efetiva para esse caso, né? A nossa indicação é que faça um estudo para avaliar a possibilidade de trocar essas tampas de metal por material plástico reciclável. Plástico, quem é que vai derreter plástico, né, para vender? Fica meio difícil. Possivelmente os furtos diminuiriam por conta do material não possuir valor no mercado paralelo e, além de tudo, vai ajudar na sustentabilidade. Eu estava vendo aqui uma matéria no Mato Grosso do Sul que diz assim, ó, do polipropileno são feitas as tampas de bueiro já testadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e São Paulo com um peso de 60% menor se comparado às de ferro. As grades de plástico utilizadas no escoamento das águas suportam uma pressão de até 25 toneladas. A vantagem maior em relação às antigas é que as grades de polipropileno são menos alvos de roubo por conta do alto valor do mercado de reciclagem. Na capital paulista, mais de 500 tampas e grades eram roubadas por mês, o que gerava um prejuízo anual de cerca de 1,2 milhões. Além dos gastos, né, com a substituição das tampas, o município corre risco, caso alguém sofra algum acidente e entre com pedido de danos morais, de danos materiais e até estéticos. Então, para isso, eu peço a aprovação dos colegas para esse requerimento. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima.
Mais uma vez, senhor presidente, vereadores, vereadoras, parabenizar pelo seu requerimento, Juarez, dizer que realmente a nossa região tem sido alvo desses vândalos, a universitária, como você citou, a Assembleia de Deus, e essa madrugada foi em torno do Manente. Foram várias tampas também tiradas na calçada, mas aí vem um questionamento muito maior. Aí eu quero fazer, não é uma crítica, mas até um pedido à nossa polícia. Porque se não tiver quem compra, não vai ter lugar para vender, certo? Então que se faça um pente fino nesses ferro velho, nesses locais aonde está sendo vendido, porque ninguém rouba onde não tem. Então está sendo assim mesmo, e nós já temos no nosso município tampas de polietileno, sim, temos de plástico em várias ruas do nosso município, já foram colocadas, né? É uma boa ideia, mas acho que nós temos que atacar também nessa linha. Acho que aí fica uma dica para a nossa polícia, que é eficiente e que sabe muito bem como agir, como atuar nessa área onde é levada essas tampas e que prejudicam muito a nossa cidade. Então aí um pedido até para a nossa polícia, sei lá, investigativa, civil, militar, para que faça esse trabalho também. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Apenas destacando, presidente, entrei em contato com o secretário Tita Belloli sobre esse ponto em específico. Cada tampa daquela lá custa R$ 347, para se ter uma ideia do valor que se tem dessa tampa. Mas o secretário faz questão, inclusive, de responder o requerimento, deixar muito claro, porque todos os furtos também estão sendo registrados por boletim de ocorrência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador presidente Ardeu da Silveira. Solicito a retirada do PL 32/21, que é de minha autoria, excelência. Atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, eu gostaria de tirar de tramitação a moção número 36, que é de minha autoria. Atendido de plano. Estamos no grande expediente, com a palavra o primeiro secretário, vereador Obadias. Indicação 1041-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, que seja realizada a fiscalização de rejeitos líquidos industriais sobre o leito da rua Canoinhas, no bairro Brasília. Indicação 1042-2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, conclusão da pavimentação asfáltica da rua Imigrante João Sequinel, no bairro Quarta Linha. Em requerimento 563-2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendência Regional de Negócios Sul-Serra de Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, solicitando que responda a esta Casa Legislativa questões relacionadas à falta de água na rua Imigrante João Sequinel, no bairro Quarta Linha. Existe um projeto para solucionar o problema nessa rede citada? Em resposta positiva, qual o prazo para iniciar a obra? É possível encaminhar a esta casa o projeto? Em resposta negativa, qual o entrave para realizar esta importante obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 564-2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: nome dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde que recebem função gratificada e valor da função gratificada, bem como funções desempenhadas, nome dos servidores que recebem PMAQ referente ao apoio institucional da atenção básica. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 565-2021, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre a possibilidade de oferecimento de ensino em formato híbrido com aulas online para alunos com comorbidades ou que residam com pessoas com instabilidade imunológica agravada por comorbidade ou cirurgia, enquanto durar a pandemia Covid-19. Caso a resposta seja negativa, pede-se que justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Bom, eu trouxe esse requerimento porque entendo que a educação ela tem um potencial gigantesco de combater as desigualdades. E ao longo das últimas semanas, o Classroom, que é a ferramenta virtual da Secretaria de Educação para fornecer esse ensino híbrido, ela caiu, né? Foi aos poucos um desligamento e essa entrega ainda desse material didático de forma impressa continua sendo feita. As vereadoras aqui da educação podem me corrigir se eu estiver equivocado. Mas nesse sentido, existem, e aí não são muitas, isso que é importante dizer, por isso que eu trago para essa temática do combate às desigualdades através da educação. Não são muitas pessoas, mas existem algumas pessoas que ainda não conseguem ir buscar, não se adaptaram a esse método de buscar o material, desses alunos ficarem só com a parte ruim da educação, vamos dizer assim, que é a tarefa, né? Que é a escola, né? Que é a tarefa de fazer e entregar. Né? Nesse sentido, a qualidade da educação precisa ser garantida. E acho que garantir para esses alunos, esses estudantes que ou têm comorbidade ou convivem com alguém que tem, é muito importante. Com o avanço da vacinação, tenho certeza que isso vai acabar diminuindo, inclusive. Então, nessas condições, trago para esse debate a possibilidade. Já conversei com o secretário de Educação há um tempo atrás e ele falou que a tendência era que, de fato, fosse encerrado o ensino virtual, né, e que fosse continuado, então, esse entregue de forma impressa. Ainda assim, é um prejuízo muito grande. Assim, existe reclamação de responsáveis, de pais, de mães, também nessa ótica que o ensino fica prejudicado somente no impresso. Obrigada, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras e ao público que nos assiste. Só continuando com a discussão sobre o requerimento da educação, a rede possui uma sala de apoio, que é o sistema virtual que você se referiu. Realmente ele saiu do ar, foram problemas técnicos, mas pelas informações que a gente obteve, é que vai voltar aquele sistema, a sala de apoio continua, e os alunos realmente que têm alguma comorbidade que seja grave, vão ter todo o acesso a esse material virtual e também vão poder pegar impressos. Tem uma assistente social visitando as famílias, e chamando, está sendo feita essa busca ativa, mas não é obrigando, né? Então tem sim esse adendo, tá? Só para contribuir, tá, vereadora? Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 566-2021, autor o vereador Zairo Casagrande, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existem estudos visando isenções de tributos ao Criciúma Esporte Clube, em especial ao IPTU dos seus imóveis? Existe a possibilidade de permutar essas isenções utilizando o serviço do clube em projetos sociais, tal qual acontece em anos anteriores? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 567-2021, autora a vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que encaminhe os resultados dos estudos propostos no decreto SG
1188-21, de 2 de agosto de 2021, que cria o programa Criciúma Mais Eficiente, com o objetivo de realizar estudos com vistas à apresentação de propostas de reforma administrativa nos seguintes pontos: análise e conformação de cargos de provimentos em comissão, funções de confiança, funções gratificadas com as correspondentes atribuições e lotação, bem como contraprestação pecuniária denominada reforma administrativa. Análise e conformação do plano de cargos e salários do quadro efetivo do município de Criciúma, com o levantamento de cargos a extinguir, criação de novos cargos, revisão de vencimentos, conformação das atribuições e necessidades da administração, análise e revisão do plano de carreira dos servidores públicos municipais, análise e reforma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1043-2021, autor vereador Antônio Manuel, limpeza e corte de vegetação existente às margens das faixas de pedestre localizado na Rua General Oswaldo Pinto Veiga, de frente a Escarpã Calçados, no bairro bairro Próspera. Indicação 1044-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, poda das árvores existentes na Rua José Bonfante, esquina com a Rua André Dário, bairro Vila Macarini. Indicação 1045-2021, autor vereador Paulo Ferrarese, reparos no guarda-reio da ponte localizada na rodovia Luiz Rosso, ao lado da empresa JA Fabres, Companhia Limitada, Recanto Verde. Requerimento 568-2021, autora vereadora Roseli De Luca, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe um estudo para enquadrar os taxistas como microempreendedor individual, com a finalidade de possibilitar a emissão de nota fiscal com CNPJ. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Roseli De Luca, vereadora autora do requerimento. Seu Canice, que já fez outra vez? Boa noite mais uma vez, senhor presidente, e a todos. Eu fui procurada há algum tempo atrás pelo Aguinaldo, que é o presidente da Associação dos Taxistas da cidade, o Gui Taxista, como eles chamam, questionando sobre essa possibilidade, porque aqui no município de Criciúma, os taxistas, eles não podem ter a sua atividade da maneira de microempreendedor individual. E está causando muitos problemas, porque agora tem algumas empresas que elas estão exigindo, eles prestam serviço a essas empresas e elas estão exigindo agora a nota fiscal através de um CNPJ, não mais aquela nota fiscal que vai lá na prefeitura e tire uma nota fiscal de pessoa física. Então, já conversei com o Celito, com o Gustavo da DTT, então está sendo feito uma análise na prefeitura e eu estou questionando se tem realmente essa possibilidade, porque tem taxista que está indo para outra cidade para fazer esse requerimento para poder vir atuar. E eles estão perdendo também alguns trabalhos por conta desta impossibilidade de eles estarem conseguindo a MEI. Então, nós queremos ver que pé está, como é que está, e se realmente nós vamos poder, se pode vir alguma lei para essa Casa Legislativa ocorrendo essa possibilidade. Só isso, senhor presidente. Ok, só de maneira informativa, Vossa Excelência, na legislatura passada, o vereador Kaminski já fez esse tipo de requerimentos. O vereador Kaminski, ele fez, se eu não me engano, uma lei, que eu fui atrás também, quando eu conversei com o Celito, foi feita uma lei, mas o vereador Kaminski, até eu ia conversar com ele hoje, que ele estava aqui, ele fez uma lei, ele mudou um artigo de uma lei que não existe mais. Então, por isso que ele não conseguiu, e eu também quando eu fui atrás sobre essa informação, então agora a Procuradoria ela tem que mudar a lei, a licitação que foi feita, né, dos táxis, então é para que essa população de Criciúma seja atendida. Ok, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 569-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há algum estudo de rotatória entre a Rua Mário Zappellini e a Rua José Vânio Búrigo, bairro Vila Visconde, pois o trânsito no local é muito intenso em horários determinados.
Terminado o grande expediente, passamos para... Votação do requerimento. O requerimento está em votação. Não havendo quem em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Ok, havendo quórum para a ordem do dia, em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PLCPE 03221, encaminhado pelo prefeito municipal, que insere dispositivos na lei complementar número 12, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2021 e incluído, nessa ordem do dia, em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Votação liberada. Aliás, o presidente vota. Votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo no PL 05621, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Centro Multiuso Prefeito Altair Guide. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário, conforme o parágrafo único do artigo 44 do Regimento Interno. Este o presidente não vota, artigo 173. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Falta o Paulo. Miguel, vereador Miguel. Travou, Paulo? Foi? Votação. Quem? Pode botar no computador ao lado do... Falta o Miguel. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 16 de agosto, metade do mês. Segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos e uma boa semana.